Quem é Bento XVI, o último grande Papa? Quem é Bento XVI, o gigante que sustentou a Igreja com sua presença forte e discreta, mesmo depois da renúncia, e por que a grande mídia o detesta? Você sabia que durante o Concílio Vaticano II ele foi considerado progressista e não conservador? Então vamos juntos conhecer a fascinante história desse Papa que entrou para a história como o último baluarte da fé católica. Seu nome de batismo é Joseph Alois Ratzinger. Nascido em 16 de abril de 1927 na Alemanha, foi bispo de Roma e chefe da Igreja Católica Apostólica Romana entre 2005 e 2013. Antes de sua eleição como Papa, Bento XVI liderou uma distinta carreira como teólogo e como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Seu papado enfrentou vários desafios, incluindo um declínio nas vocações e na frequência à Igreja, debates divisivos sobre a direção da Igreja e os efeitos do escândalo iniciado no final dos anos 90 em torno da maneira como a Igreja lidou com vários casos de abuso sexual por parte de padres. Em 2013, ele se tornou o primeiro Papa a renunciar desde Gregório XII em 1415. O pai de Ratzinger era policial e sua mãe cozinheira de um pequeno hotel. Caçula de 3 filhos, Ratzinger tinha apenas 6 anos quando os nazistas tomaram o poder na Alemanha em 1933. Seus pais, que eram católicos convictos, eram radicalmente contra o regime nazista. Com o início da Segunda Guerra Mundial, como todo homem alemão, ele foi obrigado a servir ao exército, mas seu coração e sua mente continuavam voltados para Deus. Assim, ele desertou. Em abril de 1945, foi capturado pelas forças americanas e mantido prisioneiro por um breve período. Após a guerra, Ratzinger continuou seus estudos no seminário. Foi ordenado sacerdote em junho de 1951. Em 1953, obteve o doutorado em teologia na prestigiada Universidade de Munique. Depois de obter sua licença de professor em 1957, ele ensinou dogma e teologia na Escola Superior de Filosofia e Teologia em Freising até 1959. Em 1969, mudou-se para a Universidade de Regensburg, onde mais tarde se tornou vice-presidente. Durante sua longa carreira acadêmica, Ratzinger escreveu uma série de importantes obras teológicas, incluindo Introdução ao Cristianismo e Dogma da Revelação. Seu trabalho em teologia atraiu a atenção do arcebispo de Colônia, Joseph Frings, que pediu a Ratzinger para servir como seu assistente especialista no Concílio Vaticano II. Na época, ele foi considerado uma das figuras mais progressistas do concílio, pois Ratzinger se opôs àqueles que esperavam limitar a reforma. Ele contribuiu para um documento que criticava severamente a Sagrada Congregação do Santo Ofício e que acabou levando à sua reorganização pelo Papa Paulo VI como Congregação para a Doutrina da Fé. Os anos universitários de Ratzinger, no entanto, provocaram uma transformação em seu ponto de vista, tornando-o mais conservador. Os protestos estudantis e as denúncias e críticas contra o catolicismo que ele testemunhou enquanto lecionava nas universidades alemãs o lembraram das táticas dos nazistas e gradualmente o levaram a adotar uma perspectiva teológica mais conservadora, ao perceber o quanto a Igreja estava sendo atacada de forma covarde pela mídia, por filósofos, teólogos e mesmo por padres e bispos.
Em março de 1977, Ratzinger foi nomeado arcebispo de Munique e Freising por Paulo VI, que lhe concedeu o chapéu cardinalício 3 meses depois. Em 25 de novembro de 1981, foi nomeado prefeito da importantíssima Congregação para a Doutrina da Fé por seu amigo Papa João Paulo II, a quem ele conhecia bem desde 1977. O Papa, João Paulo II, e Ratzinger compartilhavam uma história semelhante, pois ambos tinham vivido sob regimes totalitários e suas opiniões sobre a Igreja eram substancialmente as mesmas. João Paulo II e Bento XVI pensavam de forma igual em questões relacionadas à moral, à sexualidade, doutrina e liturgia, o que infelizmente não vemos em Francisco. É inegável que houve uma ruptura com Francisco, mas isto é assunto para outro vídeo. Voltemos ao caso de Bento XVI, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho para ter acesso a mais vídeos como esse. Como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o escritório do Vaticano responsável por preservar a doutrina católica e avaliar, de acordo com a lei canônica, o mandado de ação disciplinar contra o clero, Ratzinger ganhou fama de linha dura. Ele condenou a teologia da libertação de cunho marxista e reprimiu teólogos mais liberais como o brasileiro Leonardo Boff e o americano Charles Curran. Apesar de sua reputação, até mesmo seus críticos mais severos reconheceram sua inteligência e sua capacidade de discutir assuntos polêmicos com espírito objetivo e desinteressado. Ele também foi reconhecido por sua humildade e gentileza, bem como por seus muitos talentos. Ele falava várias línguas e era um pianista talentoso, com uma predileção particular por Mozart. Embora Ratzinger insistisse com razão na superioridade da fé católica sobre outras religiões, que ele considerava insuficientes como meios de salvação, ele também esteve intimamente envolvido nos esforços históricos do Papa João Paulo II para alcançar outras religiões, especialmente o judaísmo e o islamismo. A eleição de Ratzinger como Papa, já no segundo dia do conclave, foi uma surpresa por causa de seu status de candidato principal. Os favoritos quase nunca são escolhidos, fato refletido na expressão popular: quem entra como Papa, sai como cardeal. Sua posição com os cardeais eleitores foi aparentemente garantida por seu longo serviço a João Paulo II e sua devoção aos ensinamentos e ideais de seu predecessor. A homilia que proferiu como parte do funeral do Papa também aumentou sua estatura. Embora tenha dito que rezava para não ser escolhido, Ratzinger aceitou humildemente sua eleição em 19 de abril de 2005, tornando-se, aos 78 anos, o Papa recém-eleito mais velho desde Clemente XII, que reinara entre 1730 e 1740. A escolha do nome Bento XVI recordou São Bento de Núrcia, o santo padroeiro da Europa e fundador do monasticismo ocidental, bem como papas anteriores de mesmo nome, incluindo Bento XV, que procurou mediar entre os beligerantes durante a Primeira Guerra Mundial. Bento XVI imediatamente deu passos para continuar o diálogo de João Paulo II com o judaísmo e o Islã e com outras igrejas cristãs. Além disso, ele declarou que um dos objetivos do seu papado seria revitalizar a Igreja Católica numa Europa que pendia para o ateísmo e o paganismo a passos acelerados. Bento XVI também indicou que manteria a ortodoxia conservadora de seu predecessor João Paulo II em questões de sexualidade, celibato sacerdotal e organização eclesiástica. Durante os primeiros anos de seu papado, Bento XVI visitou vários países, incluindo a Turquia, onde conheceu o patriarca ecumênico de Constantinopla na esperança de melhorar as relações entre as igrejas católica apostólica romana e a ortodoxa oriental.
Refletindo sobre a missa nova e a beleza incomensurável da missa tradicional, ele emitiu novas diretrizes, permitindo um maior uso da missa latina tradicional, a forma da missa usada antes das reformas do Concílio Vaticano II, a qual, para a surpresa de todos os católicos, foi, digamos, revogada, proibida pelo Papa Francisco em 2021, através do documento Traditionis Custodes. Bento XVI realmente foi o último grande Papa a respeitar a liturgia bimilenar da Igreja. Em 2007, aprovou as decisões da Comissão Teológica Internacional, um painel consultivo do Vaticano, de que o ensino tradicional não dogmático do limbo era indevidamente restritivo e que bebês não batizados poderiam sim ser salvos pela graça de Deus. Em maio de 2007, visitando o Brasil, canonizou Frei Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo nativo brasileiro. Em 2008, Bento XVI fez sua primeira visita como Papa aos Estados Unidos, onde se manifestou contra o abuso sexual clerical e fez um discurso nas Nações Unidas. Mais tarde, naquele ano, ele discursou no primeiro Fórum Católico Muçulmano, uma conferência de 3 dias de teólogos católicos e estudiosos islâmicos organizada pelo Vaticano para promover um melhor entendimento entre as duas religiões. Em sua maior aproximação com a ala dita conservadora da Igreja, Bento XVI tomou uma decisão polêmica em janeiro de 2009 para revogar as excomunhões de 4 bispos que, em 1988, haviam sido consagrados sem sanção papal por Marcel Lefebvre, um arcebispo francês conservador que tinha sido excomungado com eles. Em novembro do mesmo ano, em um ato de divulgação aos anglicanos mais conservadores, Bento XVI aprovou uma Constituição Apostólica, ou decreto especial, que permitia que clérigos e leigos anglicanos que se convertessem e se juntassem à Igreja Católica Apostólica Romana poderiam manter algumas tradições anglicanas. Às 20 horas do dia 28 de fevereiro de 2013, Bento XVI deixou o trono papal menos de 3 semanas depois de anunciar sua renúncia ao mundo, assumindo o título de Papa Emérito. Seu último discurso público na Praça de São Pedro atraiu uma multidão de mais de 50.000 pessoas. Desejo ainda, com meu coração, meu amor, minha oração, minha reflexão, com toda a minha força interior, trabalhar para o bem comum e o bem da Igreja e da humanidade, disse Bento XVI à multidão. Parecendo tranquilo e feliz, assegurou ao mundo que, ao deixar o cargo, ele seria simplesmente um peregrino que estava começando a última parte de sua peregrinação na Terra. Nas 2 semanas seguintes, a sé de Pedro permaneceu vaga até a eleição do Papa Francisco em 13 de 3 de 2013. Ao longo de seu pontificado de 8 anos, Bento XVI foi frequentemente submetido a descrições negativas, imprecisas e editorialmente seletivas na imprensa secular, como nas áreas de abuso sexual clerical e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Apesar dessas representações na imprensa, no entanto, a história contará o quão incrível sua contribuição foi e continuará sendo para aqueles que lerem seus escritos. Se você concorda que o grande Papa Bento XVI representa o último pilar de sustentação da tradição católica, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sabemos que a barca de Pedro, que é a Igreja Católica, vai balançar como nunca nos próximos meses. Talvez não podemos afirmar o que só a Deus pertence, mas podemos cogitar que, talvez a morte de Bento XVI representará o início do cumprimento de verdadeiros tempos proféticos, pois os arquitetos do Novo Mundo de 2030 não estão de brincadeira e a presença humilde de Bento XVI, queira ou não, ainda representava um sopro do valor da tradição. Agora, Francisco tem o caminho livre. O mundo perseguirá mais e mais a Igreja Católica, como podemos ver nesse pequeno vídeo sobre a perseguição sofrida pelos bispos e padres na Nicarágua.
E mais ainda, perseguirá e humilhará mais e mais Jesus e seus seguidores, como fez o pregador ao afirmar hereticamente dentro da igreja que as feridas de Jesus se assemelhavam a um órgão genital feminino sangrando, conforme noticiei nesse outro vídeo. Se você, assim como todos os católicos de verdade, também está preocupado com o que está acontecendo e acontecerá com a Igreja de Cristo, acompanhe nossa série 2030, Os Pilares do Novo Mundo e o Reino do Anticristo, que está na descrição. Te vejo lá.